Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto, da 22ª semana do Tempo Comum. Porém, hoje a igreja celebra a memória do martírio de São João Batista, o precursor de Jesus. E por isso todas as leituras estão voltadas para esta celebração. Não é festa, mas uma memória obrigatória, que se chama, para nós meditarmos que João Batista, a gente celebra o nascimento dele, que foi de uma maneira inusitada, não é? Sua mãe estéril, etc. Então, o nascimento dele é celebrado. E depois o martírio. Normalmente dos santos é só o martírio que a gente celebra, ou a sua morte, o dia da sua morte. Com João Batista, o nascimento também. E por isso espero que a festa de hoje do martírio ajude você e a mim nos nossos combates, sofrimentos e lutas, olhando aquilo que João Batista tem que sofrer por causa da fé. A primeira leitura que a igreja nos dá para meditarmos hoje esta memória é do profeta Jeremias, capítulo 1, do versículo 17 ao 19. E aqui o Senhor diz a Jeremias para colocar-se numa posição de colocar roupa, cinto, ou seja, de itinerante, daquele que vai fazer uma caminhada longa, um tempo de caminhada, de missão, para ir ao povo e anunciar aquilo que o Senhor diz sem medo, porque ele vai colocar a Jeremias como uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra todo mundo, vão tentar fazer guerra contra ele, mas não prevalecerão. Aí às vezes a gente pode achar que é uma proteção de Deus para a igreja, para aqueles que anunciam, não? E a gente vai ver a vida de tantos santos que foram para a cadeia, foram martirizados, sofreram. Mas o Senhor prometeu a Jeremias, e Jeremias também foi para a prisão, sofreu, não? Mas o Senhor não prometeu que ia colocar eles com firmeza, que ninguém iria derrotá-los, sim, mas ninguém falou que não iriam sofrer. Qual que é a derrota, de fato? Como que os inimigos venceriam a Jeremias? Se conseguissem provar que a sua palavra não vinha da parte de Deus, era mentirosa. À medida que pegam a palavra do profeta, a manipulam do jeito que querem, apresentam como se fosse a palavra que o profeta anunciou, mas modificaram ela, ou interpretaram ela de um jeito que está longe daquilo que é o sentido que Deus tinha pedido, que o próprio profeta disse à multidão. Por isso, hoje, como que se aplica essa leitura a nós? Quando que os inimigos da igreja, os inimigos de Jesus, vencem, eu diria, quando pegam a doutrina de Jesus, a manipulam, a apresentam de um jeito que é do interesse deles, e dizendo que a interpretação que fez a igreja, não, os padres da igreja, o santo, é uma interpretação errada, que não ajuda, que não se encaixa nos tempos de hoje, porque isso enfraquece, tanto seguem a estas falsas interpretações da doutrina, porque acomodam a palavra de Jesus ao meu interesse. Por isso, nunca prevalecerão, dirá Jesus, contra a igreja, porque ele dá uma chave nas mãos de Pedro. E diz que a igreja foi edificada na fé de Pedro. E nunca prevalecerão contra a igreja. Enquanto houver comunhão com aquilo que temos recebido dos apóstolos, de Jesus, dos padres da igreja.
quando alguém pensa diferente, interpreta diferente, já não tem esta comunhão, eu diria, esse poder da chave, este poder do qual que faz com que a igreja não seja derrotada, vencida. Se perdemos esta comunhão com zelo, com aquilo que temos aprendido, com a doutrina, por mais que seja dura, por mais que pareça fora de época, olha, nos acusam de preconceituosos, nos acusam de não sei o quê, manter-se firmes na fé, na palavra, na doutrina. E eu espero que o Senhor nos ajude a viver assim, porque foi isto o motivo da morte, do martírio que a gente chama de João Batista. Por isso o Evangelho é do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 17 ao 29. E aqui descreve como João Batista morreu. Primeiro ele foi na cadeia, Herodes mandou prender a João, porque Herodes tinha feito como sua esposa, sua mulher, a mulher de seu irmão Felipe, né, Herodíades. E João sempre estava dizendo a Herodes, não te é lícito ter a mulher do teu irmão como esposa, você está em adultério. Porque João é tão atrevido de falar assim ao rei, a Herodes. Porque Herodes pertence ao povo de Israel. João Batista quer que o rei, começando pelo rei, vivam como povo de Deus, segundo a palavra, segundo a doutrina que está lá, que Moisés deixou, etc, etc, etc. E por isso cutuca a Herodes. Herodes aqui, diz o Evangelho, até gostava de ouvi-lo, mas ficava embaraçado, porque Herodes via que João, né, Herodes percebia que João falava coisas que deixavam ele desconcertado, porque mesmo ele sendo do povo de Israel, não vivia lá como povo de Deus, não. Né? O poder, a fama, o prestígio, sei lá, a riqueza, turvava o seu coração, o seu espírito, a sua mente, e se deixava levar pelas paixões, pela mentalidade do mundo, mesmo sendo do povo de Deus, do povo de Israel, pertencendo ao povo de Deus. Porém, teve uma ocasião aqui do Evangelho favorável. Herodes fez aniversário e a filha de Herodíades dançou, agradou Herodes e ele fez um juramento, uma promessa. Ainda que ela pedisse a metade do reino, ele lhe daria. E a moça pede a cabeça de João Batista, porque vai até a mãe, o que eu peço, mãe? E a mãe, instruída pela mãe, pede a cabeça de João Batista. E Herodes, triste, diz que por causa do juramento, acaba mandando executar João na prisão. Aqui tem algumas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, às vezes a gente se deixa levar pelas paixões volúpias deste mundo e às vezes fazemos coisas, prometemos coisas, vivemos de uma maneira que coloca em perigo a nossa vida, a nossa fé, eu diria a nossa eternidade. O nosso destino é o céu e podemos perdê-lo por isso as coisas não parece que nos atraem, nos arrastam, nos levam. Mas aqui, Herodes faz um juramento, uma promessa. Tem gente por aí que faz juramentos e promessas que eu vou te contar, hein? Não, você tem que ter noção, meu irmão, minha irmã. Porque se você pega o direito canônico, o padre pode alterar um juramento, uma promessa que alguém fez? Pode, se ela for estapafúrdia. Mas você tem que ter cuidado com aquilo que você promete e jura. Às vezes a gente faz promessas, meu Deus. E o duro que alguns espertinhos não prometem para ele cumprir, né? Prometem para outro cumprir.
Não se pode fazer isto. Cuidado. O que eu digo é viver com a coerência da fé, coerência do Evangelho. E você não vai precisar ficar fazendo juramento, promessa, o que você quiser. Cuidado, porque te bota em enrascada. Segundo, aqui, mesmo que Herodes tenha dito que daria para a moça qualquer coisa, mesmo que fosse a metade do reino, está falando de propriedades, bens, que ele pode dispor. A vida de uma pessoa não se pode dispor. Mesmo que Herodes prometeu, quando a filha de Herodíades faz o pedido, Herodes tinha que ter colocado uma objeção. Olha, eu te falei que eu te daria qualquer coisa, metade do meu reino. Estamos falando em propriedades. A vida humana não me pertence. Não sou o dono. Deus é o dono da vida e eu não posso dispor da vida de ninguém. Quantas pessoas dispõem da vida do outro como querem? Porque se subjugam, exploram, sei lá, não? Matam. Dispõem da vida do outro como se fosse dele. Que terrível! E por isso o aborto é um crime abominável. Dispor da vida de alguém, não pode. Cuidado. O outro não é um bem que te pertence. Mulher, filhos, marido, eu sei lá o quê. Não. A vida pertence a Deus. Você não pode dispor de ninguém. Não te pertence. Mas, como estamos falando do martírio de João Batista, aqui, que coisa, o que é o martírio? Mesmo sendo algo injusto, o cristão é aquele que recebe o mal e paga com o bem, ainda que lhe tirem a vida. Porque o que podem fazer é só tirar esta vida física, mas não podem matar a alma, a sua fé, a sua pertença ao céu, a Deus. Cuidado, se lhe conseguem com falsas doutrinas, sei lá o que, te seduzem para que tu vivas nas paixões, desejos, vontades, e te arrancam do céu, e te fazem perder a tua alma, este você tem que temer, dirá Jesus no Evangelho. A estes temeis. Não temais aqueles que podem arrancar o corpo, te matar o corpo e nada mais, mas aqueles que podem colocar a alma e o corpo na geena. Isso vocês devem ter medo. E como eles fazem isso, nos seduzindo, nos atraindo ao mal e nos fazendo nos afastar da vontade de Deus. Espero que nós nos mantenhamos perseverantes. João Batista está disposto a morrer pela verdade. E Jesus vai dizer no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós sempre dizemos que João Batista morreu por Cristo, morreu pela verdade. Morreu porque esta palavra de Deus, que não era dele, de João, por isso corrigiu a Herodes contra o adultério, etc., a palavra de Deus. Olha, ele preferiu morrer, dar a vida, do que falsificar a verdade. Eu espero que o Senhor de verdade nos ajude a ser firmes na fé, mesmo que seja ao custo da nossa saúde, da nossa vida. E o Senhor nos ajudará, nos manterá fiéis. Ânimo! Como hoje, esta memória do martírio de São João Batista, farei a oração coleta da missa de hoje. Oremos. Ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho, como ele tombou na luta pela justiça e pela verdade, fazendo-os também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.